Nosso planeta é composto de complexos sistemas naturais que garantem que tenhamos a mistura certa de temperatura, vento, água e oxigênio para garantir que a vida na Terra seja perfeita para a sobrevivência da humanidade. Um desses importantes sistemas naturais é a corrente do Golfo, que é um complexo de sistema de corrente oceânica que afeta os padrões climáticos em todo o mundo e garante a estabilidade da temperatura em múltiplas regiões. Mas parece que esse sistema está finalmente dando um mergulho, enquanto os cientistas dão um aviso aterrador de que a corrente do Golfo está finalmente entrando em colapso. Você já se perguntou como as correntes de ar influenciam a temperatura e a distribuição de calor em todo o nosso planeta? Bem, todos estes fatores são grandemente influenciados pela corrente do Golfo, que é um fluxo dinâmico de corrente oceânica que combina múltiplos sistemas de deriva através do Atlântico. A corrente do Golfo é essencialmente uma corrente quente do Oceano Atlântico que se origina do Golfo do México, empurrando para a costa leste dos Estados Unidos até o Canadá, e depois através do Atlântico até o noroeste da Europa. A corrente do Golfo é uma importante corrente oceânica climática que é grandemente influenciada por processos de intensificação ocidental. As intensidades ocidentais são simplesmente fronteiras correntes, mas são grandemente influenciadas pela presença de uma linha costeira, que no caso da corrente do Golfo é a linha costeira oriental da América do Norte. Essas correntes limite influenciam muito a orientação da corrente do Golfo, causando essencialmente uma corrente ascendente, movendo o vento e a água do Golfo do México para cima, para a América do Norte. Ao alcançar uma latitude de 40 graus e 30 graus oeste, a corrente do Golfo se divide em duas, com a corrente do Sul, conhecida como Correntes das Canárias, se desviando para a África Ocidental, e a corrente do Norte, também chamada de Corrente do Atlântico Norte, atravessando para o noroeste da Europa. A corrente do Golfo é um sistema dinâmico e complexo de fluxo de corrente, e é essencialmente um rio de água do mar que é movido principalmente pelo vento e mantém um caminho pré-existente, que tem sido basicamente o mesmo por milhares de anos. Olhando para o fluxo de movimento da corrente do Golfo, pode-se facilmente deduzir que ela se move como uma correia transportadora invisível que carrega uma gama variável de correntes marítimas com temperaturas quentes para partes muito mais frias do planeta perto do Ártico. Estas correntes, então, fazem um retorno ao norte da Europa e do oeste da África, e com ventos alísios nos trópicos, os soprando para o oeste e retornando ao México. Essa combinação de múltiplas correntes de vento oceânicas do Golfo faz dele uma das correntes oceânicas mais fortes do mundo. A corrente do Golfo é capaz de transportar obscenamente grandes quantidades de água a uma taxa de mais de 30 milhões de metros cúbicos por segundo. O movimento acelerado da corrente do Golfo aumenta à medida que ela chega à costa da Terra Nova, no Canadá, onde o volume de água aumenta para 150 milhões de metros cúbicos de água por segundo. Isso torna o volume da corrente do Golfo muito mais alto do que todos os rios que esvaziam no Atlântico, combinados a uma taxa menor do que 1 milhão de metros cúbicos por segundo. Olhando para o mapa da corrente do Golfo, pode-se pensar que é uma extensão relativamente pequena da corrente marítima, mas na realidade, a corrente do Golfo se estende por mais de 100 km de largura e pode alcançar profundidades de 1.200 metros abaixo da superfície do mar. A velocidade da corrente do Golfo é geralmente cerca de 2,5 metros por segundo e a mais rápida perto da superfície do mar. Como a água é transportada a velocidades tão altas, a superfície do mar passa por um resfriamento evaporativo que se intensifica à medida que a água quente se move mais para o norte. Esse processo de resfriamento é importante para a distribuição da temperatura através das múltiplas regiões através das quais a corrente do Golfo flui. À medida que a água esfria ao longo do seu trajeto, resulta em um aumento da densidade da salinidade. Isso resulta em uma separação de sais quando o gelo marinho se forma, um processo comum de articulação conhecido como exclusão de salmoura. Estes processos resultam em água mais fria e muito mais densa, tanto que esta água densa começa a afundar através das águas menos salgadas e menos densas do Atlântico Norte. Esta água mais densa e fria afunda bem abaixo de 1.200 metros, caindo fora do alcance da corrente do Golfo e efetivamente se tornando uma parte do mar do Atlântico Norte. Enquanto a corrente do Golfo tem um grande papel no impulso das correntes de água para o Golfo do México até a Europa, ela tem um efeito muito maior sobre os padrões meteorológicos nessas regiões também. A enorme força com que a corrente do Golfo flui, além da sua proximidade com as praias ao longo da longa faixa litorânea oriental dos Estados Unidos, faz dela um sistema poderoso na determinação dos padrões meteorológicos. O riacho é responsável por instigar mudanças no nível do mar, que, por sua vez, tem um grande efeito sobre as marés e a erosão costeira. Mas isso não é tudo. A corrente do Golfo exerce uma grande influência sobre o clima dessas áreas costeiras dos Estados Unidos, mais especialmente na Península da Flórida. Com a Península da Flórida estendida para fora do Atlântico,
Ela coloca esta longa faixa na costa sob a influência direta destes ventos de água quente. Durante os meses de inverno, a maioria das partes dos Estados Unidos vê uma queda na temperatura para bem abaixo de 20 graus Celsius, exceto na Flórida. Graças à corrente do Golfo, a península da Flórida é capaz de manter temperaturas de pelo menos 24 graus Celsius nos meses de inverno. Os ventos orientais do Atlântico também ajudam a deter esta temperatura, soprando sobre as águas quentes da corrente do Golfo, levando ar quente para o interior e ajudando a manter as temperaturas mais quentes em comparação com outras partes dos Estados Unidos, nos meses frios de inverno. A corrente do Golfo também ajuda a manter a biodiversidade das regiões como Nantucket, que por acaso também está bem dentro do alcance desses ventos de ar quente. Mais ao norte, a corrente do Golfo afeta o clima do noroeste da Europa da maneira mais dinâmica. Foi estabelecido que, embora a maior parte da Europa seja extremamente fria devido à sua proximidade com o Ártico, a maioria das partes costeiras do noroeste da Europa são relativamente mais quentes do que o resto da Europa. A corrente do Atlântico Norte da corrente do Golfo, que é a corrente que bifurca em direção noroeste da Europa, é conhecida por transportar ar quente desde o Golfo do México até aquela parte do mundo. Esse movimento transatlântico de ventos quentes permite que partes costeiras de países como a Irlanda, a costa oeste da Grã-Bretanha e outros países da Europa Ocidental permaneçam alguns graus mais quentes do que os países ao leste do continente. No entanto, os ventos quentes da corrente do Golfo são mais sentidos nas ilhas costeiras ocidentais da Escócia e da Noruega. Embora a maior parte da Noruega esteja coberta de neve e gelo devido à sua proximidade com a zona ártica, a maior parte da costa leste e oeste da Noruega permanece livre de neve e gelo durante a maior parte do ano. Esse efeito de aquecimento significativo permitiu o desenvolvimento de assentamentos muito maiores na costa do norte da Noruega, em grandes cidades como Tromsø. Esta deriva ocidental de ar quente produzida pela corrente do Golfo também influenciou o clima quente por trás das altas montanhas escandinavas. Mas embora a corrente do Golfo tenha produzido um efeito de aquecimento significativo na Europa Ocidental, que beneficiou os habitantes dessas áreas, tem um efeito muito mais destrutivo sobre as costas tropicais que revestem os Estados Unidos. A corrente do Golfo é um dos maiores contribuintes para o desenvolvimento de ciclones fortes, tanto no oceano quanto na atmosfera. O contraste da temperatura e da água quente ao longo da borda da corrente do Golfo tem sido estudado e descoberto para aumentar a intensidade do desenvolvimento de ciclones. A corrente do Golfo é um dos maiores contribuintes para a ciclogênese tropical, pois é conhecida por produzir ventos marinhos quentes e aumenta a convecção significativa em condições favoráveis que resultam em ciclones poderosos. Os ciclones tropicais são normalmente formados quando a temperatura da água excede 26,5 graus Celsius, que é a temperatura média da corrente do Golfo, particularmente durante o mês de julho, também conhecida como temporada de ciclones. Tempestades que se originam no Caribe e encontram seu caminho para a corrente do Golfo são então empurradas na direção oeste ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Essas temperaturas têm sido estudadas para ter o potencial de ventos muito fortes que são conhecidos por danificar as áreas costeiras na costa leste dos Estados Unidos. Um exemplo recente de um poderoso ciclone criado pela corrente do Golfo foi o Furacão Sandy, que devastou a costa leste dos Estados Unidos em 2012. O furacão Sandy foi uma tempestade de categoria 3 que se originou no Atlântico, mas ganhou uma força significativa ao passar sobre a corrente do Golfo. Até hoje, a supertempestade de Sandy detém o recorde do maior furacão do Atlântico medido pelo diâmetro, com um impressionante vento tropical de mais de 1.150 milhas de diâmetro. O furacão Sandy custou quase 70 bilhões de dólares em danos de infraestrutura e ceifou mais de 200 vidas em 8 países diferentes, desde o sul do Caribe até o norte do Canadá. A corrente do Golfo também foi encontrada como um dos maiores contribuintes para a formação de fortes ciclones extratropicais, que são conhecidos por dependerem significativamente das áreas costeiras que seguem a força da corrente do Golfo. Entre 1951 e 2004, mais de 75% dos ciclones extratrópicos documentados tiveram origem perto das correntes de água quente da corrente do Golfo, com picos anuais durante os meses de outubro e maio. A corrente do Golfo também foi encontrada para gerar e manter ciclones poderosos no próprio oceano, mantendo sistemas ciclônicos poderosos que se estendem até 11 mil pés abaixo da superfície do oceano, influenciando grande parte do ecossistema subaquático. Mas, apesar da ampla gama de influência, tanto destrutiva quanto não destrutiva, produzida pela corrente do Golfo, os cientistas têm observado que a intensidade e a tenacidade deste sistema de correntes oceânicas tem reduzido significativamente ao longo dos 50 anos. Nos últimos anos, os cientistas têm observado que a corrente do Golfo
pode estar se desviando para um colapso irreversível como resultado da mudança da temperatura da superfície do planeta. Relatórios publicados por vários cientistas e oceanógrafos afirmaram que o estado enfraquecido da corrente do Golfo poderia resultar em efeitos catastróficos, alguns dos quais podem ser permanentes e afetariam grande parte do hemisfério norte. A corrente do Golfo é uma parte importante da circulação da reviravolta do Meridional Atlântico, ou EIMOC. Este sistema é uma combinação de todas as diversas correntes oceânicas que são responsáveis por regular uma grande parte do clima do planeta, com grandes efeitos na temperatura da superfície e na formação do clima. Os cientistas que estudam a corrente do Golfo como parte deste sistema observaram que ele sofreu uma perda significativa de estabilidade ao longo do último século. Como a maioria dos cientistas explicaria, a corrente do Golfo funciona mais como uma correia transportadora, transportando água salgada e morna para cima dos trópicos, para as regiões mais frias do norte e trazendo água fria de volta para as partes do sul do fundo do mar. A analogia da correia transportadora não cobre completamente a complexidade da corrente do Golfo, mas de fato foi descoberto que o movimento, tanto do vento quanto da água do mar, está no seu ponto mais fraco em mais de 1000 anos e pode indicar uma quebra significativa de todo o sistema de corrente do Golfo. Os cientistas têm postulado que um colapso da corrente do Golfo teria um impacto monumental nos sistemas climáticos globais e poderia resultar na elevação do nível do mar através do Atlântico e produzir tempestades mais frias e mais poderosas em todo o hemisfério norte. A interrupção do movimento dos ventos causaria uma intensa perturbação na distribuição das chuvas entre regiões da África, América do Sul e Índia. Esta interrupção do sistema pluvial poderia causar efeitos desastrosos na produção de alimentos e no crescimento das culturas através destas grandes regiões produtoras de alimentos. A corrente do Golfo é amplamente influenciada pelas mudanças de temperatura e devido ao aumento da temperatura na superfície nas últimas décadas, e pode ter um efeito desastroso na força e intensidade da corrente do Golfo, afetando ainda mais a sua influência em várias regiões do planeta. A análise dos núcleos de gelo do Atlântico e vários outros registros geológicos deduzem que a corrente do Golfo existe em 2 grandes estados. O primeiro é o movimento mais forte e rápido da corrente oceânica, com a qual a população humana passou a contar hoje, e o segundo estado é um estado muito mais lento e fraco, que não tem sido registrado por milhares de anos. Isso indica que o estado enfraquecido da corrente do Golfo é inteiramente possível, embora nunca tenha acontecido na história registrada, e pode ter efeitos desastrosos que, inclusive, até mesmo uns cientistas que podem não ser totalmente capazes de entender com a tecnologia atual. As previsões com grande variedade de análises indicam que o estado enfraquecido da corrente do Golfo poderia chegar a um ponto de ruptura final de tal forma que se tornaria quase irreversível. Isso significaria que as principais partes do hemisfério norte, que dependem das correntes quentes e ventos produzidos pela corrente do Golfo, poderiam ser mergulhadas em épocas muito mais frias, derrubando completamente as condições climáticas atuais destas regiões. Mas não há consenso na comunidade científica sobre as análises e previsões do estado futuro da corrente do Golfo. Alguns cientistas discordam que a corrente do Golfo irá colapsar completamente e afirmam que as poderosas correntes oceânicas só podem enfraquecer em pontos que podem ser revertidos pela redução das emissões de carbono, que afetam a temperatura global da superfície. Outros discordam, afirmando que, com a análise atual do estado futuro da corrente do Golfo, está chegando a um ponto de colapso irreversível. A diferença entre as duas opiniões variadas é crucial, mas uma coisa é certa: a recente queda na temperatura da superfície do mar e os padrões de salinidade no Oceano Atlântico foram causados por um aumento na temperatura global da superfície, que contribuiu muito para a instabilidade atual da corrente do Golfo. Isso é simplesmente porque a circulação da corrente do Golfo é altamente dependente da salinidade da água do mar que flui do hemisfério sul até o norte. A capacidade dessa água salgada do sul de condensar e afundar abaixo da corrente do Golfo e deslocar água mais fria do norte é crucial para a estabilidade e o fluxo de correntes dentro da corrente do Golfo. A densidade da água do oceano depende muito da temperatura da superfície, que faz a maior parte da corrente do Golfo, já que a água salgada do sul ganha uma latitude efetivamente resfriada à medida que se dirige para o norte. Este aumento na densidade e temperatura da água do mar compensa o movimento contínuo da corrente do Golfo e mantém seu poderoso efeito na temperatura regional e nos padrões climáticos. Mas com o atual aumento da temperatura da superfície e um aumento do fluxo de água doce, resultando do derretimento do gelo ártico, resultou em menos água salgada, que, por sua vez, afeta a força na qual a água fria e quente circula dentro da corrente do Golfo. Se esta tendência de redução de água salgada continuar, ela ameaça afetar drasticamente o fluxo da corrente do Golfo, o que a maioria dos cientistas afirmou que, se ela atingir um ponto crítico, pode se tornar praticamente irreversível.
A maioria dos cientistas afirmou que o efeito rápido do aumento da temperatura superficial não tem precedentes e, muito provavelmente, acelerará a linha do tempo do colapso da corrente do Golfo. Mas outros cientistas discordam completamente deste colapso iminente da corrente do Golfo, afirmando que, embora a corrente do Golfo continue sendo um poderoso fator determinante nos padrões de temperatura e tempo no hemisfério norte, ainda é um dos múltiplos fatores que influenciam estas tendências. Eles afirmam que a corrente do Golfo é apenas uma das múltiplas correntes atlânticas que afetam as mudanças de temperatura e os padrões climáticos nestas regiões, e que, embora seu estado enfraquecido no último século seja mensurável, não se traduz completamente em um colapso irreversível iminente. Eles notaram que a corrente do Golfo em si é um fator de vários outros componentes ao redor do Equador, o hemisfério norte e a corrente ao redor resultante de outras bacias. Outras correntes oceânicas também influenciam grandemente os padrões de temperatura e clima nestas regiões, e a corrente do Golfo não poderia ser o único determinante em uma mudança no clima regional, mesmo em seu estado enfraquecido. As temperaturas tiradas tanto do hemisfério norte quanto do sul ao longo da corrente do Golfo não indicam uma completa inversão da circulação. Isso é simplesmente porque a corrente do Golfo é uma corrente oceânica muito mais complexa e não é um simples fator de correia transportadora, como a maioria dos modelos faz parecer. Há vários outros fatores matemáticos que jogam na intensidade desta poderosa corrente atlântica em uma mudança na temperatura superficial. Por mais rápida que seja, não poderia causar danos irreversíveis a um sistema que existe há milhões de anos. Análises adicionais dos núcleos de gelo que existem há milhares de anos indicam que o movimento da corrente do Golfo flutua não apenas de mês a mês, mas possivelmente de século a século, ou mesmo variando ao longo de milhares de anos. Esta análise indica que o estado atual do fluxo do Golfo pode ser simplesmente um ponto de virada que tem ocorrido há milhares de anos e pode muito bem autocorrigir-se nas próximas décadas. E, em essência, o estado atual da corrente do Golfo pode ser um resultado direto de uma mudança na temperatura global da superfície e redução da salinidade devido ao derretimento de gelo ártico, mas isso não se traduz em um colapso irreversível pendente. Além disso, a tecnologia atual é incapaz de mapear e modelar completamente o complexo estado completo de corrente do Golfo, o que indica, embora que os cientistas tenham sido capazes de analisá-lo e estudá-lo, eles ainda são totalmente incapazes de compreender os fatores que mantêm essa corrente atlântica. Eles afirmam que devem ser feitos esforços para entender completamente esse complexo da corrente do Golfo antes de fazer declarações definitivas sobre o estado futuro desta poderosa corrente atlântica, e por isso os estudos ainda continuam ao longo dos anos.